Bom, aqui é o Alan Caçula, o canal Tudo Sobre Consórcio, e hoje eu vou falar sobre objeções. Hoje é um treinamento sobre objeções. Então, se você enfrenta todos os dias o cliente falando, eu vou pensar, eu preciso falar com a minha esposa e não sabe o que fazer, me acompanha nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Então vamos com o treinamento de objeções. Então, as objeções é o caminho para o fechamento. Então, eu vou passar um passo a passo aqui com as principais objeções que nós encontramos todos os dias, tá? São 10 principais objeções que nós ouvimos no consórcio. Vamos lá. Então, objeção é um sinal de interesse de compra. Então, você precisa entender e trabalhar as objeções com cuidado, porque ela é uma declaração do cliente se comunicando a existência de um problema e que esse problema ele precisa ser solucionado, ele precisa ser esclarecido para que a venda aconteça. Objeções são as maneiras que os clientes usam para conseguir mais atenção do vendedor, melhores condições de compra, declarar suas necessidades e expectativas. Ao invés de vê-la como obstáculo, o vendedor tem que identificar as pistas que os clientes dão, esses sinais de interesse de compra e o maior ou menor entendimento e qual o envolvimento com o cliente que ele está tendo de acordo com as respostas que ele está dando. Tá? Então, vamos começar aqui nas primeiras. Então, muitas vezes a melhor resposta para uma objeção é uma pergunta. Experimente. Responda as objeções dos clientes devolvendo com uma nova pergunta. Você vai ver como você acaba se viciando com isso. Você para de ficar afirmando toda hora e isso passa a facilitar a forma como você lida com as objeções. Então aqui tem alguns exemplos. Quando você apresenta um plano de imóvel, tal, fala, ó, meu plano é de 15 anos, 180 meses. O cliente fala, tá, mas 15 anos é muito tempo. Como que você responde? Ao invés de falar, não, mas tudo bem, você pode ofertar o lance, você pode reduzir. Antes de você explicar, devolve com uma pergunta. O que o senhor precisa é um tempo menor? Ou, quanto tempo ficaria bom para você? Antes mesmo, tudo bem que você já sabe que você dá o lance, depois quita, amortiza. O cliente pode contratar num prazo menor, mas antes de você já sair falando, e isso é uma coisa que incomoda muitos clientes, é aquele vendedor que só fala, devolve com uma pergunta para entender melhor. Outra aqui, outro exemplo. Eu não tenho certeza de quando eu serei contemplado, por isso que o consórcio não me interessa. Entendo, o cliente está falando assim, cara, se eu tiver uma perspectiva maior e melhor de quando eu serei contemplado, esse negócio me interessa. Então você vai colocar aqui, ó, quanto que o senhor está disposto a pagar por esta certeza? Você sabe que a pressa custa caro. Ou, em quanto tempo o senhor precisa? Até quanto tempo você pode esperar? São perguntas que você faz e aí você descobre que às vezes o cliente vai um plano de 15 anos, ele acha que ele vai ser o último a ser contemplado. E ele pode esperar até 1, 2, até 3 anos. Mas você, na sua cabeça, você acha que ele precisa para o primeiro mês e você não faz a pergunta. E aí você já sai respondendo, atropelando. Esse é um grande erro que você tem que evitar. Tá? Então, lembre, devolver com pergunta. Essa objeção aqui eu acho que você está cansado de ouvir. Ah, mas o consórcio demora. O problema do consórcio é que ele demora, eu vou ficar pagando e não vou ter. Então devolve com perguntas e entenda. Você já fez? Onde? Quando? Como você fez? Você está falando que demora com base em quê? Em relação ao quê? Qual a sua referência de demorar? Você tem entrada? Como você iria comprar antes mesmo de conhecer o consórcio? Você ia comprar à vista? Você tem condições de comprar à vista? Você tem condições de comprar financiado? Por que ainda não comprou? E fazer comparativos de preço, mostrar as vantagens e desvantagens, porque às vezes, vou dar um exemplo de um produto simples. Produtinho que vem da China. Quando não é um produto que você precisa para ontem, que você vai lá no mercado, na loja e compra, você pode comprar da China, vai demorar 3 meses para chegar, mas tudo bem, não tenho pressa. Não é um produto assim tão importante para agora. É claro que é um comparativo de um produto de 10, 20, 50 reais, mas entenda, as pessoas compram na China porque vai pagar muito mais barato, mas para pagar mais barato vai demorar. É isso que eu quero que você entenda. As pessoas se propõem a esperar mais para ter um produto mais barato. Entendeu?
Terceira objeção. Qual um bom lance para eu ser contemplado? Então, quando o cliente fala isso daí, pergunta para você, tá, gostei, quero comprar um carro, mas, quanto que seria um bom lance para eu ser contemplado? Bom, tudo depende do grupo que você entra, do lance que você oferta, cada grupo tem a sua característica, tá, e aí o cliente pergunta, tá, mas você me garante a contemplação? E esse é um dos maiores erros que os vendedores cometem. Os vendedores falam que não garante a contemplação do cliente. Quando você faz isso, se você faz isso, você está eliminando a sua chance de vender, porque a contemplação ela é garantida, ela é contratual. A partir do momento que o cliente contrata, ele é obrigado a ser contemplado. Ele tem chance de contemplar no primeiro mês? Tem, pelo sorteio e pelo lance. O que não dá para ter certeza é a data. Se já vai ser no primeiro, se vai ser no próximo, se vai ser no primeiro ano. Isso, infelizmente, depende de um acompanhamento, depende de tudo o que você vai fazer para ajudar o cliente. Mas o principal responsável pela contemplação é o próprio cliente, não é o vendedor. Eu sempre falo para os meus clientes, cara, se dependesse de mim, você nem participava, você só contratava aqui, assinava e já pegava o bem. Mas é um grupo. Então, olha lá, quem garante sua contemplação é o lance. Você tem lance para a gente poder trabalhar? Eu vou te ajudar todos os meses, vamos acompanhar tudo de perto, vamos fazer um planejamento para te ajudar essa contemplação. E esse é o segredo, se importar de verdade. Falar para o cliente que, independente do mês que ele seja contemplado, quando ele for contemplado, você vai dar todo o apoio, você vai dar todo o suporte, você vai fazer um pós-venda com ele. É isso que o cliente precisa, muito mais do que uma garantia de data de contemplação. E esse é o seu papel, vendedor. Tá? Talvez você esteja perdendo muitas vendas aqui nesse ponto. Tá bom? Quarta objeção. Ah, mas consórcio demora e o financiamento eu tenho na hora. Concordo. E é sempre legal também, antes apenas de devolver com uma pergunta, você concordar com o cliente. Ó, eu concordo com você que o financiamento sai na hora, porém tem alguns pontos que precisam ser levantados aqui e que é interessante a gente entender se vale a pena esse tenho na hora. Por exemplo, quanto que você tem de entrada? Como e quanto você comprova de renda? O imóvel que você precisa, ele se enquadra no perfil de aprovação? Um exemplo, eu já tive um cliente que queria comprar um imóvel usado. E a Caixa Econômica, naquela mesma época, tinha alterado a forma de financiamento, onde ela cobrava de 20% a 30% de entrada, ela passou a cobrar 50% de entrada no imóvel usado. E aí, o que aconteceu? O cliente ele até tinha o valor de 20% para dar de entrada, mas a Caixa mudou a regra para 50%, e aí ele passou a não ter mais. E aí, quando eu questionei isso, tá, mas qual imóvel que você quer? E ele falou para mim, eu quero um imóvel tal, em tal região, que já é uma casa lá, tá um valor de oportunidade, um valor muito baixo. Falei, bom, você sabe que para o financiamento você precisa ter 50% de entrada. Você tem hoje? Não, não tenho. Quanto tempo você vai demorar para ter esse 50%? Vou demorar muito tempo. Era a informação que eu precisava para convencer que o consórcio era mais vantajoso. Outra questão, o carro. Também, para comprar o carro, o carro eu pego na hora. Tudo bem, mas você sabe que quanto mais velho for o carro, mais caro ficam os juros. Então a gente precisa avaliar principalmente o bem que o cliente quer comprar. Isso faz toda a diferença. Outra informação que é legal você passar para o cliente quando ele coloca essa objeção, você sabia que você consegue antecipar a contemplação? Você retira a curto, médio ou longo prazo. Como que faz isso? Depende do lance, mas os clientes não sabem disso. E outros clientes acham que ele vai pagar o lance, se não for contemplado, fica sem o dinheiro do lance. Você também tem que informar que ele não paga o lance, ele só paga a parcela mensal. O lance ele paga depois que ele é contemplado. Então, primeiro eu libero o crédito, depois ele paga o lance. Tá? Mostre quanto o cliente vai pagar no final de um financiamento. Faça ele visualizar, faça conta para ele. Calcula junto com ele. Até sobre isso daqui, no treinamento do Guia do Vendedor de Consórcio, eu falo muito sobre cálculo. No curso que eu acabei de criar, tem um módulo específico de cálculo. Você precisa entender, saber fazer todas as contas.
E o melhor, deixa o cliente chegar à conclusão de qual compensa mais. Não fica você tentando forçar, mas o consórcio é muito mais barato. Não, fala, o financiamento é esse valor, o consórcio é esse valor. O que você acha? E deixa o cliente chegar à conclusão de qual que é melhor. Melhor do que você tentar ficar empurrando para ele. Outra objeção aqui, a concorrência tem um preço menor. Tá, mas você está procurando só preço? Tudo que você compra é baseado em preço? Você já comprou alguma coisa que você se arrependeu de ter pagado barato porque você teve que pagar 2 vezes? Então não é só o preço que importa, e sim a qualidade e, claro, evitar a dor de cabeça. Às vezes vale mais você pagar mais caro em alguma coisa do que propriamente ir por única e exclusivamente a diferença de R$10, R$50 em uma parcela, mas para ter dor de cabeça no futuro. Eu já peguei um cliente que falou assim, mas eu já consegui uma taxa X, que é muito menor do que a sua. E eu falei para ele, bom, pelo serviço que prestam e pela dor de cabeça que você vai ter, devia ser de graça. Mas se você quer ir por esse caminho, vai lá. E outra também, se é tão barato, mas tão barato, o cliente não fechou, por que ele ainda não fechou? E aí você precisa saber os seus diferenciais, principalmente as vantagens que a sua empresa oferece na contratação e pós-contemplação até a aquisição do bem. Saber fazer conta com ele. Já tive situações de o cliente falar assim, a taxa de administração de uma outra empresa é bem menor que a sua. Eu falo, não, tudo bem, vamos lá então. E aí eu comecei a fazer cálculo, realmente a taxa é menor, mas o fundo de reserva é maior, o seguro é maior e é obrigatório, o meu não. Então, no custo final, o meu ficou mais barato. E mais, de fato, a taxa de administração era menor. Mas mostrando para ele, fazendo conta, ele percebeu e ele viu que não era mais barato do que o meu. Então, para isso também você precisa conhecer a concorrência, você precisa conhecer os principais concorrentes que os clientes procuram, que os clientes têm base de informação para conseguir quebrar a objeção dele. Se você não conhecer, não adianta nada, ele vai te falar qualquer coisa, você acredita e você perde a venda, tá? Uma dica que eu dou sobre a concorrência, procura comprar dos seus concorrentes, se informa, vai fazer simulação com eles, simula no site, deixa os vendedores te ligar, vai visitar uma empresa. Não tenha medo de fazer isso. Quanto mais você fizer isso, mais profissional você é, mais você vai entender a argumentação, mais você vai ficar preparado para não perder venda, tá bom? Principalmente de financiamento, que é um principal concorrente, de compra à vista, de cliente que deixa dinheiro investido, se informa, vai atrás, certo? Eu gostei. Só que aí eu fui pesquisar e eu vi que a sua empresa tem reclamações. Eu busquei lá, tem um monte de reclamação no Reclame Aqui. Então o que você vai fazer? Qual grande empresa não tem reclamação? Hoje em dia é muito fácil, qualquer pessoa tem acesso e pode reclamar. Porém, mais importante do que uma reclamação é saber como a empresa lida com as reclamações. Se ela entende, se ela se importa, se ela vai atrás, se ela vai entender se foi um erro do vendedor, se foi um erro da empresa, ou se é o cliente que está agindo de má fé, porque também pode acontecer. E às vezes o vendedor faz o trabalho direitinho, mas o cliente mesmo assim reclama. Então, é saber se a empresa está respondendo, está esclarecendo, os clientes que reclamam se ficam satisfeitos com as soluções apresentadas pela empresa. Porque muitos clientes, às vezes, têm um problema, o problema é resolvido e no final das contas ele dá um feedback positivo. Olha, eu tive esse problema, mas a empresa resolveu e no próprio Reclame Aqui tem lá, você voltaria a fazer negócio com essa empresa? E o cliente fala que sim. Então, você precisa ter essas informações na mão. Por exemplo, eu já tive situações do cliente falar assim para mim, eu vejo lá no Reclame Aqui que muitos clientes têm problema na hora de retirar o bem. E eu falo, para retirar o bem, o cliente precisa comprovar renda, precisa escolher um bem compatível, enfim, apresento lá o que precisa e falo, e é por isso que nesse momento agora que nós estamos conversando, que você está para adquirir, é que eu já estou deixando claro que você vai precisar comprovar renda de 3 vezes o valor da parcela, que você vai precisar comprar um bem dentro desse valor,
que vai precisar, o bem vai ficar como garantia, e aí eu já deixo claro isso para o cliente. Falei, então esse problema você não vai ter lá na frente. Agora, é diferente de um cliente que não se informa, que não tem essas informações aqui. Você concorda comigo? O cliente fica mais tranquilo, entendeu? Ele está percebendo que você está por dentro. E se o cliente sentir que ele te colocou uma objeção, por que tem tanta reclamação de promessa de contemplação? Se ele sentir que você não sabe responder, se ele sentir que você também está prometendo, esquece, você não vai vender para ele. Bom, tem problema de promessa de contemplação, porque assim como todos os negócios, existem bons e maus profissionais. E eu já te antecipo, eu sou um profissional que não faz isso, eu não faço esse tipo de coisa. Eu faço um trabalho junto aos meus clientes, você pode pesquisar em qualquer uma que não vai ter meu nome. E eu te dou vários exemplos positivos de clientes que compraram comigo, inclusive passo até o telefone, tenho vídeos aqui no YouTube de clientes que compraram comigo e falam super bem. Então não só as reclamações, não só coisas negativas, porque se você for ver na internet, a coisa mais fácil é você encontrar situações negativas. E nós, vendedores, temos que estar preparados e apresentar exemplos positivos. Tá? Até um parêntese aqui, esse meu canal do YouTube, que hoje é voltado só para o vendedor, quando eu pensei em fazer lá atrás, em 2014, 2015, meu único objetivo era colocar vídeos de clientes para que meus clientes, quando fossem pesquisar, fossem no Reclame Aqui, mas também tivesse uma alternativa, tivesse o meu canal do YouTube para ele ver exemplos positivos. Então é uma dica que eu te dou, tá bom? Outra objeção aqui, eu não fecho nada de impacto. Eu não fecho nada na hora. Bom, mas por que de impacto? Você não tá. Quanto tempo faz você estar buscando uma solução para comprar seu imóvel, para sair do aluguel, para comprar seu carro, para parar de andar de ônibus? Quanto tempo faz? Faz pouco tempo? Ou você já está pensando nisso? Quanto tempo faz que o senhor está pesquisando? O senhor não pode perder essa oportunidade. Ou o que te impede de fechar agora? Então tem cliente que fala isso, que vai pensar, que ainda quer analisar, certo? Então você precisa entender melhor o porquê dessa objeção, tá bom? Eu quero ler o contrato. Você já deve ter ouvido isso daí. Então vamos lá. Quais são as principais dúvidas referente ao contrato que você acha que precisa ainda ser esclarecido, que não ficou claro aqui na minha apresentação? E aí, para esclarecê-las, você precisa conhecer o mínimo do contrato. Então, a obrigação número 1 do vendedor é ler o contrato. Se você está aqui nesse treinamento, está aqui nesse vídeo do YouTube, você até hoje não leu o seu contrato, é a mesma coisa. Um mecânico que não entende das ferramentas que ele pode usar. Um pintor não entende para que serve o rolo, para que serve as tintas, qual a diferença de uma e da outra. Meu, é a regra do jogo. Se você ainda não parou para entender a regra do jogo, como que funciona o fundo comum, como que funciona as cláusulas de cancelamento, como que funciona a cláusula do fundo de reserva, da taxa de administração, da entrega do bem, você tem que parar e entender. Existe uma cláusula que é o direito, é o código de defesa do consumidor. O cliente ele pode contratar o consórcio, tem 7 dias para cancelar se ele estiver fora da administradora. Então, às vezes se ele lê e ele não tiver de acordo com o que você explicou, ele vai cancelar, entendeu? E caso você perceba que o cliente não vai fechar sem que um advogado analise o contrato, não deixe sem uma data de retorno. Já marca com ele. Fala, tudo bem, quando que você vai? O ideal seria eu estar junto com você e com o seu advogado para esclarecer. Mas isso daqui é um contrato de adesão e você está garantido, pode ler, fica à vontade, fica tranquilo. Nada do que eu te expliquei está fora aqui do contrato. Tá bom? Então, domine o contrato. A maioria das objeções está dentro do contrato. Tá bom? Não fique sem fazer isso, pelo amor de Deus. Se eu comprar um imóvel na planta, em 2 anos eu estarei morando nele. Pô, se você pode esperar 2 anos, o consórcio é 1000 vezes melhor do que você comprar na planta. Por quê? Você pode contemplar antes desse prazo. Você, contemplando antes desse prazo, você não tem uma data exata para poder
escolher o seu imóvel, o dinheiro ficar rendendo, aplicado, você pode negociar, você pode pegar oportunidades de mercado, de negócio, escolher o imóvel que você quiser, aonde você quiser. Se der algum problema na hora de liberar o habite nesse apartamento que só sai depois que fica pronto, e aí o que você vai fazer? E depois dos 2 anos passados, você ainda vai ter parcela anual, você vai ter chaves, você corre o risco de não ser aprovado em um financiamento que você vai ficar pagando durante 30 ou 35 anos. Então, assim, são todas situações de imóvel na planta, de uma objeção de cliente que está passando por isso, que tem essa opção. Mas o mais importante do que quebrar essas objeções é entender o porquê que o cliente vai atrás de um imóvel na planta. Por causa de oportunidade, para tentar pagar um valor menor, porque às vezes é a única condição que ele vê de um imóvel que ele pode adquirir. Então, se você ainda consegue se antecipar de um cliente que tem essa ideia, ou que está pesquisando, esse é o cliente perfeito para você vender, tá? E aí agregar valor. Um cliente que já comprou, por exemplo, comprou na planta e está morando, apresentar a opção do IQ, que é poder fazer a quitação do saldo devedor, quitar o financiamento através do consórcio, ele trocar a dívida, entendeu? Então mostra para ele que um planejamento é sinal de economia e segurança. Olha essa conta, o cliente paga 2 anos ou 3, depois entra um financiamento de mais 30 ou 35 anos. No consórcio, se ele já está pagando por 3 e ele contratou em 15, só tem mais 12 para ele quitar. Se ele der um lance que tem menos de 10, 8 anos, é isso que você precisa mostrar para o seu cliente. Tá? A 10ª objeção, essa aqui já deve ter ouvido, né? Vou falar com a minha esposa ou com o meu sócio. Isso daqui é levantamento de perfil. Essa informação você precisa colher no levantamento de perfil, tá? Por telefone ou pessoalmente. Então, na hora que você vai entender quem que decide para apresentar o negócio, você precisa perguntar isso daqui. Se você não perguntar e ele vir com essa objeção, você não perguntou lá atrás, já era. Se você apresentou tudo, explicou o plano, os valores e tal, e ele vem com essa objeção porque você não perguntou lá atrás, você pode falar o que você quiser, você não vai vender para ele. O que você pode fazer? Combinar já uma data e sair com agendado. Então, ó, bom, vamos marcar quando que você está com a sua esposa e aí lá a gente explica tudo novamente. Porque não adianta. E assim, se você deixar o cliente, tudo que você explicou, você deixar o cliente explicar, o cliente não entende do negócio. Então é por isso que você precisa descobrir isso daqui. Ó. Identifica se o cliente está com dúvida, se realmente alguém decide com ele. Ele assina com você, ele vai te ajudar a pagar as parcelas, entende o porquê da decisão. E aí sim, você vai fazer a oferta, vai explicar o consórcio, vai fazer uma entrevista para venda pessoalmente com quem decide. Então essa daqui foram as 10 principais objeções, mas eu coloquei uma aqui de bônus que eu acredito que você deve ouvir bastante. Olha aqui, ó. Eu vou pensar. Já ouviu essa objeção? Então, o que eu falo nessa objeção aqui? Ao invés de você ser pego de surpresa por essa objeção, no final da venda, naquela hora que você já explicou tudo, o cliente fala gostei e agora eu vou pensar, se antecipa. Pergunta para o cliente, meu, faz tempo que você está pensando em ter? Antes mesmo de apresentar, na hora que você começar uma conversa, por que você ainda não fez? O que está te impedindo? Você é o tipo de pessoa que fica pensando e faz, ou você é do tipo de pessoa que pensa e depois acaba perdendo oportunidades? Descobre isso do cliente. Descobre como ele faz para decidir as coisas. Você agindo dessa maneira, o que vai acontecer? Você, na hora que ele chegar com essa objeção aqui, eu já tive cliente que falou assim para mim, Alan, eu sou o tipo de pessoa que pensa, não faz nada, e se eu não... se alguém não me ajudar e não me der um empurrão, eu fico sempre travado. E já perdi vários negócios por isso. Na hora que eu apresentei tudo, que ele falou assim, Alan, gostei e tal, agora eu vou pensar, sabe o que eu tinha? Todos os argumentos que eu precisava para vender. Ó, você vai me desculpar, mas eu não posso permitir que você fique pensando, porque você é do tipo de pessoa que pensa, fica travado e não faz nada. Então hoje eu vou te ajudar. E você usou as palavras do cliente contra ele. E isso não tem... Ele não consegue voltar atrás, entendeu? Aí é aquele momento que ele fala, vai, faz isso daí, porque senão realmente se eu ficar pensando eu vou desistir. Entendeu? Então,
é dessa maneira que você vai quebrar as principais objeções. Deve ter mais umas 50 objeções que o cliente coloca para você, mas essa daqui deve ser as principais. Se tiver mais objeções, coloque aí embaixo. Se tiver mais algum outro tema que você gostaria de ouvir, coloca aí nos comentários para me ajudar, tá bom? Algumas dicas aqui que eu vou dar. Bloqueie a resposta imediata. A principal coisa a fazer é controlar seu instinto imediato de tentar reverter a opinião do cliente. Faça uma pausa. Ouça. Quando o cliente em potencial está com objeções, ele está dando informações para que você possa trabalhar com ela em busca da melhor solução e adequar a sua proposta. É isso que eu falei agora do eu vou pensar. Você precisa ouvir do cliente. Objeções comunicam interesse. As objeções, uma vez verbalizadas, comunicam interesse. Objeções são, na verdade, um pedido de resposta. Então, quando o cliente fala de inovar, consórcio demora, ele não está falando só que o consórcio é demorado. Ele deve ter alguma coisa que alguém já falou, que ele imagina, ele não faz ideia disso. Faça perguntas. As perguntas relevantes servem para descobrir pontos de interesse e para identificar aspectos que precisam ser trabalhados para concluir a venda. Quanto mais pergunta você fizer, mais preparado você tá. Mas não é igual um robô. É uma conversa, é um diálogo. Vai tirando as perguntas chaves para poder entender, para poder ficar mais fácil a comunicação. Olha lá. Use parafrases. A senhora disse que é caro. Com neutralidade, pergunte, caro, vamos entender melhor o caro. Por que você está falando caro? Caro em relação ao quê? Busca o motivo oculto. Será que está em dúvida? Ou precisa consultar alguém? Então, existe a objeção real. Até aqui nessa objeção real aqui, vocês já ouviram o cliente falar assim, tá, mas eu preciso do consórcio para ontem. Muito vendedor já começa a tremer, já fica com medo, já não sabe o que fazer. E aí eu falo para você, quando o cliente fala isso para mim, eu preciso para ontem, eu falo, meu, a gente está atrasado. Vamos assinar aqui logo, já, como que você vai pagar? Já preciso assinar aqui agora, logo, para a gente já finalizar, porque eu deveria ter fechado com você antes de ontem. E aí o cliente já não quebra ele no meio, e aí ele fala, pô, não, peraí, não é bem assim. E aí você descobre que essa objeção do quero para ontem é mentirosa, entendeu? Muitas objeções são mentirosas, tá? Fica ligeiro com isso daí. E prossiga, não deixe as objeções desviar você do seu caminho. Siga em frente com as negociações até você fechar a venda. Não pare na primeira. Dê fechamento. Descobriu a objeção? Fecha o negócio. Não fica só explicando o consórcio. Explicou? Tá entendido? Vamos fechar. Tá na hora de você fazer alguma coisa. E você, como vendedor, tá ali para ajudar o cliente. Certo? Então, quanto mais você treinar, melhor você será. A lei do aprendizado é o treinamento. Eu agradeço você que chegou até aqui no final desse treinamento. Eu te desejo um feliz 2019, que o seu ano de 2019 seja excelente, que você bata recordes de venda. Tá? Se você ainda não conhece o Guia do Vendedor de Consórcio, entra aí no site, vai estar no link aí da descrição. É um treinamento completo, onde além das objeções, eu acho que no treinamento Asprin deve ter umas 20, 30 objeções, além dessas aqui. E tem mais todo o passo a passo, isso o curso. Se você quiser, o treinamento gratuito está aqui no canal do YouTube, procura aqui no meu canal, tem uma playlist, deve ter uns 10 vídeos falando, só que esses 10 vídeos é uns 10, nem 15% do que tem no curso. Tá bom? Então, se você quiser investir na sua profissão e fazer do seu ano de 2019 o seu maior ano em vendas de consórcio, esse é o curso. Tá bom? Me acompanhe nas redes sociais. Se você gostou desse treinamento aqui, compartilha pelo WhatsApp aqui no linkzinho aqui. Manda para todo mundo que você conhece, nos grupos aí da sua empresa. Tá bom? Não deixa de se inscrever no canal. E eu te agradeço e fico até o próximo vídeo. Um abraço.